ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Eu sou Will Delano Silva e este é o podcast Redes Sociais e Democracia, entre a liberdade e a manipulação. Ao longo deste episódio, vamos entender como as redes sociais influenciam a política, como foram usadas para disseminar desinformação e moldar eleições. Para isso, conversamos com duas especialistas no assunto. Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará, jornalista por formação, atua há quase 20 anos na luta pela democratização e o direito à comunicação. Paula Vieira, socióloga, doutora pela UFC e especialista em comportamento político e representação legislativa. Lá no começo dos anos 2000, a internet parecia um espaço livre, promissor, quase revolucionário. Fóruns de discussão, blogs independentes, troca de informações sem intermediários. A promessa era simples: mais vozes, mais democracia. Mas essa liberdade logo começou a mudar. No início dos anos 2000, de fato, a gente tinha uma configuração de internet que era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Uma internet que ela era mais diversa em termos de espaços, né? Com mais agentes, inclusive, operando, e agentes também mais diversos. Então, você tinha desde espaços que não eram mercantis, né? Então, muitos fóruns, né? Muitos modelos à la Wikipedia, né? Que já tinham aquela perspectiva de serem espaços, né, que não eram baseados em comercialização, mas sim em troca de conteúdo, né? Uma perspectiva mais colaborativa e não mercantil, estava muito presente ali naquele momento. Acho que isso fala dessa diversidade de agentes, né? E de espaços mesmo, e inclusive em relação aos agentes privados, né? Eu sempre brinco nas minhas salas, assim, quantos e-mails a gente tinha antes, né? Terra, UOL, BOL, Globo.com, Yahoo, uma série de empresas ofereciam e-mails. E hoje em dia a gente praticamente usa o Gmail, né? De uma empresa só no mundo inteiro, né? Então, de fato, assim, a gente tinha um cenário que era muito mais diversificado, né, nesses termos. For fazer uma história a contrapelo, né, como diz o Benjamin da história da internet, a gente vai ver que, na verdade, ela surge como um empreendimento militar nos Estados Unidos, né? Depois ela vai avançar, né, para uma utilização acadêmica. Nos anos 90 ela já passa a ter uma utilização comercial, né? E essa utilização comercial que vai dar, né, num processo que a gente vai ver hoje de concentração em torno das plataformas digitais e dessa lógica de mercantilização. Você acabou de ouvir a professora Helena Martins. Lá em Washington, os CEOs e donos das chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, eles estavam num lugar bastante privilegiado na posse de Donald Trump. Essa terceira fileira foi ocupada por donos e CEOs das maiores empresas de tecnologia do mundo. Porque a gente está falando hoje de pouquíssimas empresas, talvez 5 empresas, que controlam não só o seu país, mas que controlam a circulação da informação em âmbito transnacional, né? Praticamente todo mundo, com exceção de poucos países, China e outros, não tem uma dependência, né, cada vez maior dessas grandes corporações, das Big Tech. Então é um cenário de muita concentração, que fala de uma lógica que não é essa concentração da produção do conteúdo, mas é uma concentração na circulação. E às vezes as pessoas não percebem isso, porque elas não veem, por exemplo, como é que se dá a influência do Google na exposição de um resultado de busca, não entendem como é a influência do Facebook na circulação de um conteúdo ou na ocultação de outro conteúdo, né? Então o que a gente tem, de fato, é uma complexidade, um cenário muito opaco, difícil de compreender e que faz com que seja difícil de atuar, inclusive, em relação a ele, porque essa ideia de que ele é livre, essa ideia de que ele é mais aberto, né, ela foi muito estimulada
E hoje ela é uma barreira praticamente para a gente avançar, por exemplo, em relação a uma regulação democrática que rompa, né, com esse cenário. E um outro ponto também que eu acho que é importante mencionar é que essa concentração, pelo próprio modelo das plataformas, ela se expande para vários setores. Então você não tem só uma empresa concentrando um setor, por exemplo, de redes sociais. O que a gente tem é essa mesma empresa concentrando publicidade, redes sociais, armazenamento da chamada nuvem, infraestrutura. Hoje em dia essas mesmas empresas avançam para o controle de cabos submarinos, né? Então, no fim das contas, é um cenário inteiro, né, controlado por poucas corporações. Se elas saírem do ar, se elas quiserem limitar um tipo de tráfego, um tipo de conteúdo, né, então, assim, elas têm poder para fazer isso, né? Você tem ali o que ficou conhecido como bolha.com, né, que foi uma bolha financeira motivada por um movimento especulativo que acabou levando à falência de uma série de empresas, sobretudo empresas nacionais, empresas menores, né, e a um crescimento de algumas empresas, ou mesmo nascimento de algumas empresas que vieram a se tornar essas, né, grandes big techs. E nesse período, logo após também esse momento dessa bolha, que faz essa reorganização dos agentes, algumas corporações descobrem um modelo, né, de funcionamento que é o modelo baseado na coleta de dados, né? Então, muitas empresas, inclusive o Google, passaram anos operando no vermelho nos seus primeiros anos de história, né? Tinham, né, dívidas, não tinham lucro. Mas descobrem, né, essa ideia dos dados e passam a reorganizar a forma de funcionamento dessas redes sociais para serem essencialmente espaços de publicidade, né? Porque a partir dos dados eles conseguem direcionar anúncios, né, configurar públicos específicos para esses anúncios, além de outras práticas, né, de manipulação, inclusive, que os dados permitem. Mas fato é que, combinando, né, essa reorganização com esse modelo de dados que passou a ser lucrativo, essas empresas começaram a crescer muito, né? E elas também viraram agentes de muito interesse para o capital financeiro. Então, elas também receberam muito estímulo, né, de muitos capitais para investirem nela e viabilizar o crescimento delas. Mas não é só uma questão de quais empresas dominam o mercado. É também sobre como elas moldam o que vemos, o que lemos e até o que pensamos. Os algoritmos, essas fórmulas matemáticas invisíveis, definem o que aparece na nossa tela. Mas com qual critério? Então, se a empresa diz, né, eu quero enviar para esse usuário um tipo de conteúdo, o algoritmo ele é programado para isso. É claro que isso vai ter um processo de complexificação, né, os algoritmos passam a aprender também, né, no próprio circuito deles, mas o que interessa para a gente, né, é identificar que essa circulação de conteúdo ela passa a ser direcionada a partir de determinadas orientações, né, que vão estar materializadas nesses algoritmos. No caso das redes sociais, o que tem sido muito comum é um certo direcionamento a partir daquilo que as plataformas entendem que aquele usuário costuma interagir, né? Eu não gosto da ideia de que ela costuma gostar, porque o gosto também é uma construção, né? Mas, enfim, que ele vai interagir, que ele vai receber, que ele vai se interessar, né? Porque assim ele vai continuar, né, online naquela plataforma e dedicando a atenção dele para aquele conteúdo. Milhares de anúncios foram publicados diariamente no Facebook, mirando tipos de personalidades específicos. Eram moldados em relação aos medos, necessidades e emoções das pessoas. Uma das bandeiras defendidas por Trump, por exemplo, era o direito ao porte de arma nos Estados Unidos. Foi o resultado dos 5 grandes de cada usuário que determinou qual anúncio ia parar em sua timeline. O aventureiro, por exemplo. Um indivíduo de cabeça aberta, mas às vezes impulsivo e nervoso, pode ter visto algo como um anúncio que transmitia a mensagem de que liberdade tem que ser protegida das ameaças externas. E, finalmente, a executiva, que pensa racionalmente e é sempre planejada, pode ter recebido uma mensagem sobre a proteção de sua família e do futuro. Mas essa avalanche de dados pode fazer alguém ganhar uma eleição? A Cambridge Analytica diz que sim. Eles garantem que foram seus dados e suas pesquisas que deram a Trump uma margem de vitória. E matérias jornalísticas investigativas já mostram que as plataformas impulsionam mais conteúdos de extrema-direita. Então, também tem um papel delas ativo, né, na construção dessa ideologia, na promoção dessa ideologia, né, que isso certamente também impacta o que tem sido chamado de polarização. Acho importante dizer isso porque não se trata de um jogo de iguais, né, como se tivesse um polo político e o outro polo político com as mesmas estratégias e com as mesmas armas, né? A gente tem um cenário que é bastante desequilibrado
desequilibrado, já que, né, as plataformas têm favorecido mais a extrema-direita. E se isso antes era questionável, né, hoje, com as mudanças que a gente viu no X e com as mais recentes sinalizações da Meta e de outras corporações, por exemplo, em apoio ao Donald Trump nos Estados Unidos, né, está muito mais claro hoje. Né? Elas estão alinhadas politicamente e isso, obviamente, vai interferir na forma como elas organizam, né, os seus serviços e como elas promovem determinados conteúdos. O resultado? Uma internet que não apenas informa, mas direciona, filtra, limita. O que pode parecer apenas uma sugestão de conteúdo, na verdade, pode ser um mecanismo poderoso de controle da informação. E se os algoritmos já influenciam o que consumimos no dia a dia, imagina o que eles podem fazer em momentos críticos, como durante uma eleição. A disseminação de desinformação, impulsionada pelas próprias redes sociais, tem sido uma peça-chave em disputas políticas ao redor do mundo. Porque, em geral, a mídia brasileira ela sempre foi muito refratária a promover debates sobre comunicação. Né? Como a mídia brasileira ela nunca defendeu a regulação, pelo contrário, né? Ela também sempre foi muito opaca. Né? Então, como é que as notícias são feitas, sabe? Não à toa o Brasil é um dos países no mundo que mais tem dificuldade de diferenciar o que é uma notícia e o que é uma fake news, né? Porque, de fato, o nosso histórico não é de fazer um debate, não é de ter uma leitura crítica e não é nem de ter diversidade na mídia. Porque a diversidade nos permite comparar, né? Se a emissora A fez uma cobertura X, a emissora B fez a mesma cobertura com outra abordagem, a população entende que tem interesses ali diferentes, né? E ela vai se acostumando também a olhar para esses conteúdos não como se eles fossem a verdade, mas como uma expressão parcial, né? Como algo que tem interesses envolvidos. Em outros países, estou lembrando aqui do caso da Argentina, era muito comum que as pessoas comprassem os dois jornais, né? Um jornal mais progressista, um jornal mais conservador, e elas tinham essa abordagem. Então, acho que isso é muito importante para a gente ter uma sociedade mais preparada. E individualmente também, né? Acho que a gente tem que ter mais preocupação, né, com esse tema, né? Buscar mais informações sobre isso, né? E se mobilizar, inclusive, para a gente conseguir, né, avançar na compreensão de que acesso à informação, proteção de dados, né, direito à privacidade, à comunicação, são todos direitos, né, e que, como tais, têm que ser reconhecidos e reivindicados. Acho que esse é um desafio enorme para uma sociedade que ainda não tem, né, esses direitos consagrados, vivenciados, né, e que está, na verdade, vivenciando um processo muito difícil de, né, avanço da extrema-direita em relação também a uma série de direitos. Então, acho que é um pouco por aí, né, compreender que é uma dimensão de um esforço individual, mas que ele, obviamente, vai ter uma outra possibilidade se for fruto de um processo coletivo. E o problema vai além das ditas fake news. Muitas pessoas sequer percebem o poder da desinformação, pois o próprio ambiente digital reforça suas crenças, criando bolhas informativas onde só se vê o que já se acredita. Se no passado as campanhas eleitorais eram feitas nas ruas, hoje o cenário mudou. As redes sociais se tornaram o principal palco para disputas políticas e ideológicas. Mas como isso impacta a democracia? Então, esse enfrentamento começa. Se as mídias elas não funcionam, as mídias tradicionais, os lemas fora Rede Globo mente, manipula. Então, o pessoal da direita captura isso, né, esse discurso, para reforçar os discursos nas redes que se tornam as alternativas de comunicação. Né? Junto com isso, tem ali um intelectual, que é o Olavo de Carvalho, né, aqui no Brasil, que ele começa a publicar os seus textos em locais, nas mídias alternativas, em blogs alternativos, né? E é assim que ele consegue expandir como sendo o intelectual que representa a direita. Temos os movimentos de 2013, que ali, naqueles movimentos de 2013, o que eram pautas muito difusas, começou ali pela passagem, né, a passagem de ônibus, mas o próprio movimento do passe livre, eles chegaram a avaliar e se retiraram das manifestações. Se retiraram por quê? Porque eles disseram que quem estava se aproximando dos discursos, quem estava começando a chegar, era um pessoal
novo da direita. Era o MBL ali começando a aparecer. Então, eles fazem esse uso dessa mídia alternativa porque a Rede Globo mente, não se pode acreditar. Então, se você quiser saber a verdade, consulte outras fontes, que no caso seriam esses novos discursos mais fortes da direita, antissistema, antipolítica, tudo é ruim, nada presta. E você acabou de ouvir a professora Paula Vieira. O jogo político mudou. E quem não domina as redes, perde espaço. O poder das redes sociais nas eleições pode ser visto no Brasil todo. Mas em Fortaleza, essa influência tem características próprias. Aqui, o digital convive com estruturas mais tradicionais de articulação política. A gestão do Sarto foi um posicionamento mais centro-direita. A campanha dele, junto com o Roberto Cláudio do lado, ela foi muito mais dinâmica de rede social. Por quê? Porque é a forma como as pessoas estão participando da comunicação. Não é que a TV aberta deixou de ter sua importância. Ela tem uma importância porque tem ali as pessoas que estão sempre com a TV ligada, né? Sempre vendo os programas mais tradicionais, não é isso. Mas as redes sociais a qualquer hora. Não é no Jornal do Meio-Dia, né? Não é no Jornal das 9, não é no canal X ou Y, né? É na hora que você quiser, o perfil que você quiser acompanhar. Grupos de WhatsApp, lideranças comunitárias, conexões locais. A disputa pelo voto se dá tanto na tela do celular quanto nas conversas de bairro. Em agosto de 2024, Gabriel esteve envolvido em uma polêmica após um erro de registro na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral e foi registrado com patrimônio de 181 bilhões de reais. O pessoal alegou erro de digitação. Já Gabriel levou o caso com bom humor e publicou um vídeo em seu perfil do Instagram que viralizou. Muitas pessoas me mandaram o link de uma matéria divulgando, infelizmente, meu real patrimônio. Sim, eu tive alguns problemas pessoais com outros bilionários do ramo empresarial, inclusive gente conhecida, e tenho dedicado os últimos anos a tentar superar, principalmente o Mark e o Jeff, por causa de algumas discussões que a gente teve sobre o meu algoritmo do Instagram, que só está me entregando vídeo de cachorro e de gato andando de skate, e também um pedido meu na Amazon que foi extraviado. Mas uma coisa que está me dando muito orgulho é saber que esse ano eu estou sendo o 15º maior PIB do Brasil, bem pertinho do nosso querido Ceará, que é o 13º. Os 3 vereadores mais votados, Priscila Costa, Gabriel Biologia e a Bela Carmelo. Os 3 mais votados são os que mais têm inserção nas redes sociais. São os que mais conseguem comunicar via rede social. Gabriel está conseguindo manejar isso muito bem, nessa resposta rápida. Desde antes da campanha, ele já estava usando essa linguagem, né? Que aí eu acho que a esquerda tem muito mais dificuldade, né? Por uma ética política que ainda busca se ter. Acho que por estar muito vinculada a uma estratégia eleitoral que não mobiliza as redes, né, que não tem, mas que eu acho que nessa campanha municipal de 2024 ficou muito evidente. A conexão com o público precisa ser constante. No digital, a campanha não termina quando as urnas fecham. Se as redes sociais concentram tanto poder, qual é o caminho para uma comunicação mais democrática? A justiça eleitoral tentando ficar atenta e dar essas respostas mais rápidas, mas que a gente tem uma longa discussão. A gente ainda está aqui vendo como é que vai ser essa regulamentação, quais são as regras que vão ser vigentes nessas plataformas, para ver quais serão as estratégias utilizadas pelos políticos no manejo das redes diante de alguma regulação. A desinformação, ela chega não de uma maneira ampliada, até porque nessas últimas eleições a gente estava mais vigilante, né? Não só eleitores, analistas, como a própria Justiça Eleitoral, para tentar pegar esses momentos. Então, a gente teve momentos de reparação da campanha do Evandro em relação à do Sarto, a do Sarto em relação ao Evandro, né? Por quê? Porque era aquele momento de dizer, opa, isso aí não, isso é desinformação, então você tem que
reformular, amplificar em todas as suas redes na mesma proporção que foi divulgado. Então, a Justiça Eleitoral, agora nessas eleições de 2024, ela está mais vigilante, né, para tentar evitar esse processo. O desafio é criar regras que equilibrem transparência e a liberdade de expressão, sem sufocar o debate público. Mas a lei, para mim, ela tem um papel importante no sentido de reduzir as desigualdades de poder entre os agentes, né? E estabelecer, de fato, regras de funcionamento que sejam regras pactuadas com a sociedade, que possam viabilizar, né, mais transparência, mais capacidade do poder público e da sociedade participarem das escolhas feitas pelas plataformas. Enfim, acho que tem uma série de caminhos para isso. Reduzir a possibilidade de formação de bolhas, ou elas deveriam evitar a entrega de conteúdo publicitário para crianças e adolescentes. Então, uma série de regras que possam ser desenvolvidas vão nesse sentido, de evitar a manipulação. Além disso, elas deveriam identificar conteúdos manipulados por inteligência artificial. A regra pode prever que ela deva ter um mecanismo de devido processo, quer dizer que a pessoa possa olhar, questionar aquele determinado conteúdo e a plataforma responder sobre aquele questionamento, ou a pessoa ter o direito de perguntar por que a plataforma fez alguma moderação no conteúdo dela, né? Ela tirou o seu conteúdo do ar, né? E aí isso pode ser uma manipulação por parte da própria plataforma. Hoje a gente não tem caminho para que o usuário possa, né, questionar essa medida da plataforma e ter o seu conteúdo reposto, enfim. Isso deve também ser previsto na legislação. Pode estabelecer que o feed, né, de conteúdo seja um feed organizado cronologicamente por default e não a partir da segmentação, né, algorítmica baseada em dados. O que é isso? Quando você entrar na sua plataforma, no Facebook da vida, por exemplo, em vez de ele te oferecer aquele conteúdo que ele definiu, que ele vai te oferecer a partir da coleta de dados, dos algoritmos, né, você veria conteúdos em ordem cronológica de postagem, né? Isso já reduziria esse impacto dessa mediação, né, dos algoritmos. Então, são uma série de propostas que elas podem viabilizar esse ambiente, né, mais transparente. E acho que também tem uma medida importante, né, que a gente tem falado pouco no Brasil, mas que, até por estarmos na universidade, acho que vale ressaltar, que é a própria ideia de que os pesquisadores tenham acesso aos dados das plataformas, né? Cada vez mais, esses espaços eles estão virando mais opacos, né? Tivemos várias descontinuidades, né, de iniciativas de abertura para pesquisa por parte do X, da Meta, enfim, e hoje é muito difícil pesquisar as plataformas, e isso faz com que a gente não tenha, inclusive, condições de entender como é que se dá essa manipulação, se ela ocorre, né, quais são os fatores determinantes. Então, a legislação ela também deve prever esse tipo de mecanismo, né, viabilizar um acesso maior por parte dos pesquisadores pelas plataformas. A União Europeia aprovou a Lei de Serviços Digitais em novembro do ano passado. A partir de agosto desse ano, vai sujeitar as plataformas com milhões de usuários, como Google, Facebook e TikTok, a regras mais rígidas, com a obrigação de uma análise de risco anual, para identificar postagens com desinformação, misoginia e manipulação de eleições. A multa para quem descumprir a lei é pesada, 6% do faturamento global. Então, na União Europeia, por exemplo, eles aprovaram uma regra que chama Regulamento dos Mercados Digitais, ficou mais conhecida como DMA, que é a sigla em inglês, que ela vai estabelecer uma série de medidas para ter mais concorrência nas plataformas. Então, fazendo com que empresas europeias também tenham seus espaços, né? E há uma série de medidas que são interessantes. Por exemplo, essa regra proíbe que uma plataforma como o Google combine dados que ela acaba coletando em vários serviços que ela tem, né? Então, essa proibição faz com que ela tenha menos dados, pelo menos essa é o que diz a lei, né? E isso pode fazer com que ela tenha menos capacidade também de promover essas manipulações. Então, enfim, a regulação ela é um caminho que está sendo desenvolvido já no mundo inteiro, tem hoje um processo, né, de retomada da ideia de que o Estado ele deve participar dessa organização desse setor, superando uma certa ideia de autorregulação que acabou nos levando exatamente para esse cenário de concentração e de práticas muito nefastas, né, por parte desses agentes privados. Regular as plataformas digitais não significa censura. Significa criar regras do jogo mais justas, garantir que empresas gigantes não decidam sozinhas o que pode ou não circular na internet.